Imagine tudo que você conhece sobre o movimento da Terra sendo apenas meia-verdade. Sim, você não leu errado. Enquanto você assiste a este vídeo, nosso planeta está viajando pelo universo a velocidades que desafiam a imaginação. Mais rápido que uma bala de rifle, mais veloz que um foguete em escape orbital. E o mais incrível, nenhum de nós sente esse turbilhão cósmico, nem o vento no rosto, nem a força G nos pressionando. É como se estivéssemos dentro de uma nave invisível, pilotada pelas leis da física, enquanto asteroides, estrelas e galáxias inteiras passam ao nosso redor como fantasmas no escuro. Prepare-se para descobrir como a Terra, o Sol e até nossa galáxia estão envolvidos numa coreografia tão complexa que vai fazer você questionar como ainda estamos inteiros. Porque a verdade é que o espaço está cheio de armadilhas, buracos negros escondidos, radiação mortal, colisões galácticas, e ainda assim, aqui estamos, girando graciosamente como bailarinos num palco de 93 bilhões de anos-luz. Pense nisto. A Lua nos segue fielmente nessa jornada. O Sol nos puxa como um líder de quadrilha cósmica. E a Via Láctea, ela é o maestro dessa sinfonia, ditando o ritmo com sua gravidade invisível. Mas não se engane, essa dança é uma rotina de risco extremo. Um passo errado, uma variação mínima na órbita, e a vida, como conhecemos, desapareceria. E a pergunta que fica é: quem está no controle? Nós, com nossa tecnologia? A física, com suas equações? Ou o universo, brincando de roleta russa com cada planeta, estrela e poeira cósmica? Vamos começar com um segredo que Galileu revelou há quase 400 anos. Não existe parado no universo. Você já esteve num avião? Dentro dele, tudo parece calmo. Mas lá fora, ele rasga o céu a 900 km por hora. Velocidade suficiente para cruzar o Brasil de ponta a ponta em menos de uma hora. Assim é a Terra, em silêncio perfeito, mas acelerando a 107 mil km por hora ao redor do Sol. Para você ter ideia, essa velocidade é 100 vezes maior que a de um foguete em lançamento, e mesmo assim você consegue tomar seu café sem derramar uma gota. Mas Galileu não parou aí. Ele desafiou a Inquisição para nos mostrar que o movimento é uma ilusão de perspectiva. Se você estivesse flutuando no espaço, veria a Terra como um peão gigante, rodopiando enquanto avança numa trajetória elíptica tão precisa que um segundo de atraso causaria caos nas estações do ano. E olha que isso é só o aquecimento. Porque, enquanto orbitamos o Sol, todo o sistema solar está sendo arrastado pela Via Láctea a 220 km por segundo. Velocidade para ir da Terra à Lua em menos de 2 horas. Imagine cada estrela que vemos à noite está também correndo, como passageiros num trem galáctico, enquanto a galáxia inteira avança em direção ao grande atrator, uma força gravitacional 100 mil vezes mais massiva que a Via Láctea. E aqui está o pulo do gato. Por que não sentimos nada disso? A resposta está numa dança de forças invisíveis. A gravidade do Sol nos mantém presos como ímãs, enquanto a inércia, aquela lei que gruda seu corpo no banco do carro numa curva, cria a ilusão de estabilidade. É como se fôssemos marionetes cósmicas, com fios feitos de matemática e física. Mas não se engane, essa calma é frágil. Se a Terra reduzisse sua velocidade em apenas 1%, seríamos arremessados para o vácuo gelado do espaço. Se acelerasse, viraríamos um inferno em chamas. E o mais assustador, nossa jornada está ficando mais perigosa. À medida que o sistema solar atravessa os braços espirais da Via Láctea,
somos bombardeados por raios cósmicos capazes de alterar o DNA humano, e ninguém sabe quando a próxima onda virá. Galileu diria que somos sobreviventes de um equilíbrio milagroso. Cada rotação, cada órbita, é um ato de fé na precisão das leis universais. E se isso te faz sentir pequeno, espere até descobrir que tudo isso é apenas o primeiro movimento de uma sinfonia cósmica que inclui colisões de galáxias, buracos negros famintos e uma expansão do universo tão rápida que um dia as estrelas desaparecerão. Mas isso é história para os próximos minutos. Mas espere, o Sol também não está parado. Ele nos arrasta numa jornada pela Via Láctea a 220 km por segundo, velocidade suficiente para ir de São Paulo ao Rio de Janeiro em menos de um segundo. Para completar uma volta galáctica, 230 milhões de anos. Isso significa que a última vez que estávamos nesta posição, os dinossauros dominavam a Terra, e os primeiros mamíferos eram criaturas do tamanho de ratos. E durante essa viagem, passamos por zonas de perigo que fariam um filme de ficção científica parecer documentário. A radiação cósmica, por exemplo, não são apenas partículas invisíveis. São projéteis de alta energia vindos de supernovas e buracos negros, capazes de atravessar satélites, danificar DNA e até apagar dados de computadores. Pior, quando o sistema solar mergulha nos braços espirais da galáxia, regiões densas e turbulentas, essa radiação aumenta em 300%, como se estivéssemos atravessando um campo minado interestelar. Falando em braços espirais, eles não são meros desenhos no céu. São ondas de choque gravitacionais que comprimem nuvens de gás, desencadeando o nascimento de estrelas e a morte de planetas. Há 66 milhões de anos, quando um asteroide exterminou os dinossauros, o sistema solar estava cruzando o braço de Órion. Coincidência? Cientistas como o astrofísico Paul Laviolette defendem que esses braços podem perturbar a nuvem de Oort, arremessando cometas em nossa direção como pedras em um ataque de estilingue cósmico. E as extinções em massa? Sim, nossa posição na galáxia pode ter apagado espécies inteiras. A cada 30 milhões de anos, a Terra passa por uma região chamada Plano Galáctico, onde a gravidade intensa e a radiação de estrelas superdensas esterilizariam a superfície de Marte em horas. Aqui, porém, a atmosfera e o campo magnético terrestre nos protegem, por enquanto. Mas o risco maior está no futuro. Daqui a 1,5 milhão de anos, entraremos no braço de Perseus, uma zona repleta de estrelas jovens e explosivas. Imagine supernovas próximas iluminariam o céu dia e noite, enquanto rajadas de raios gama, as mesmas que podem ter extinguido 60% da vida marinha no Ordoviciano, riscariam a atmosfera como facas. E não para por aí. Nosso sistema solar não viaja em linha reta. Ele oscila verticalmente como um cavalo de carrossel, subindo e descendo pelo disco galáctico. Cada subida nos expõe a raios cósmicos de outras galáxias, e cada descida nos aproxima do buraco negro central da Via Láctea, Sagitários A, cuja gravidade já destruiu estrelas inteiras. A pergunta que assombra os cientistas: estamos no lado seguro da galáxia agora? Ou somos apenas viajantes ingênuos, dançando na corda bamba entre a sobrevivência e o esquecimento cósmico? A resposta pode estar nos fósseis. 5 grandes extinções em massa coincidem com nossa passagem por zonas galácticas de alto risco. E se isso parece alarmante, espere até descobrir que a Via Láctea está se despedaçando. Galáxias anãs como a de Sagitário estão colidindo conosco, distorcendo nosso movimento e acelerando nosso fim. Mas calma,
Isso levará bilhões de anos. Ou não, porque, como Galileu nos ensinou, no universo até o impossível é uma questão de tempo. Agora, segure-se, a inclinação da Terra não é fixa. Ela oscila como um peão entre 22 e 24,5 graus a cada 41 mil anos. Um ciclo tão preciso que neandertais já testemunharam eras glaciais causadas por ele. Essa dança sutil altera climas radicalmente. Quando o eixo se inclina mais, os verões ficam tão quentes que derretem geleiras continentais. Quando se endireita, os invernos se prolongam, transformando continentes em tundra congelada. Esses ciclos, chamados Milankovitch, já congelaram o planeta várias vezes, esculpindo vales com geleiras do tamanho de países e forçando espécies a migrarem ou morrerem. Mas há um plot twist. Nosso CO2 está anulando esse mecanismo natural. Hoje emitimos 40 bilhões de toneladas desse gás por ano, 100 vezes mais que vulcões em erupção constante. O resultado? A Terra está perdendo seu ritmo cósmico. Enquanto os ciclos de Milankovitch preparavam uma nova era glacial para daqui a 50 mil anos, o aquecimento global antecipou o verão eterno. Cientistas calculam que, até 2100, a temperatura média subirá 4 graus Celsius, apagando cidades costeiras e desertificando florestas tropicais. E aqui está o paradoxo. A inclinação ainda está mudando, mas seu efeito resfriador foi engolido por nossa poluição. É como se alguém cortasse os freios de um trem em movimento. O planeta ainda segue os ciclos astronômicos, mas sem controle sobre as consequências. Estudos em geleiras da Groenlândia revelam: a concentração de CO2 já é a maior em 3 milhões de anos, quando os oceanos estavam 20 metros mais altos. O que isso significa para o futuro? Spoiler: nada bom. Imagine só, as monções da Ásia, que alimentam cultivos de bilhões de pessoas, podem desaparecer em décadas. O Saara, que já foi verde e úmido graças aos ciclos de Milankovitch, voltará a se expandir, engolindo a Europa em tempestades de areia. E os polos? Derreterão tão rápido que o eixo terrestre está se deslocando fisicamente, como revelou um estudo da NASA em 2023. Pior, ao interferir nesse balé cósmico, desconectamos o termostato natural da Terra. Sem as eras glaciais para resetar o clima, o calor se acumulará até quebrar pontos de não retorno, como o colapso da Amazônia ou o descongelamento do metano siberiano, gás 80 vezes mais potente que o CO2. E a pergunta que não quer calar: podemos consertar isso? Tecnologias de captura de carbono, geoengenharia solar. Ideias não faltam, mas nenhuma revive um mecanismo que a natureza levou milhões de anos para aprimorar. Enquanto isso, a próxima oscilação do eixo terrestre, prevista para daqui a 12 mil anos, chegará a um planeta irreconhecível, onde até as estações do ano serão coadjuvantes num caos climático. Galileu certamente diria: a matemática não mente, e os números gritam. Somos a primeira espécie a hackear o sistema solar, e talvez a última a colher as consequências. E a Via Láctea? Ela é um carrossel cósmico, mas não desses de parque de diversões. Imagine uma roda gigante do tamanho de 100 mil anos-luz, girando tão rápido que mesmo a luz levaria 1000 gerações humanas para atravessá-la. Nosso Sol sobe e desce no plano galáctico como um ioiô, influenciado por matéria escura, aquela substância fantasma que ninguém vê, mas compõe 27% do universo, e por estrelas vizinhas que nos empurram como mãos invisíveis.
A cada 60 milhões de anos, estamos 300 anos-luz acima do centro galáctico, altura suficiente para enxergar a Via Láctea de cima como um disco de prata girando no vazio. Só que essa vista deslumbrante tem um preço. Essa oscilação pode ter exposto a Terra a rajadas mortais de radiação vindas do núcleo galáctico, onde um buraco negro supermassivo chamado Sagitários A cospe energia equivalente a 1 milhão de sóis. Há 250 milhões de anos, durante a grande mortandade do Permiano, 96% das espécies marinhas desapareceram, e alguns cientistas, como o astrofísico Dr. Brian Thomas, suspeitam que estávamos justamente nessa zona de perigo. Quer mais? Em 4 bilhões de anos, colidiremos com Andrômeda. Será o fim? Não, um renascimento galáctico. Imagine 2 nuvens de gás, poeira e estrelas, cada uma com 1 trilhão de sóis, se fundindo numa coreografia que durará 500 milhões de anos. As galáxias se atravessarão como fantasmas, pois as estrelas estão tão distantes que raramente colidem. Mas a gravidade fará seu estrago. O Sol será arremessado para os subúrbios da nova galáxia Milquidromeda, e a noite terrestre, se ainda houver terra, ganhará um céu repleto de novas constelações e um brilho roxo-azulado de estrelas recém-nascidas. Mas antes desse recomeço, haverá caos. A colisão desencadeará berçários estelares tão intensos que supernovas explodirão como fogos de artifício cósmicos. E aqui está o ponto crucial. Enquanto galáxias morrem e renascem, a matéria escura continua no controle, tecendo a teia gravitacional que decide o destino de tudo. E você achando que sua vida era agitada. Enquanto isso, a Via Láctea também não está parada. Nós somos passageiros num trem-bala cósmico rumo ao grande atrator. Um monstro gravitacional a 220 milhões de anos-luz, enquanto a energia escura acelera o universo para um futuro onde até as galáxias serão ilhas isoladas no vazio. Mas calma, daqui a 4 bilhões de anos, se a humanidade ainda existir, verá o maior espetáculo da história. Andrômeda se aproximará como um dragão celeste, ocupando metade do céu noturno, até que as 2 galáxias se entrelacem numa dança que redefinirá o conceito de eternidade. E no fim, uma nova galáxia elíptica, redonda e pacífica surgirá, o último monumento de um universo que nunca para de se transformar. Então lembre-se, cada segundo da sua vida é uma aventura cósmica, girando, orbitando, cruzando galáxias, tudo a velocidades que fariam um foguete parecer uma tartaruga. Enquanto você respira, a Terra percorre 2.500 quilômetros em torno do Sol. Enquanto pisca, viajamos 600 mil quilômetros pela Via Láctea. E enquanto questiona por quê, bilhões de estrelas nascem e morrem em galáxias que nunca veremos. Isso não é poesia. É física pura, a mesma que mantém seu corpo grudado no chão enquanto o planeta voa como uma nave invisível. E se isso te faz sentir pequeno, inverta a lente. Sua curiosidade é a herdeira de Galileu, Einstein e Hawking. Ela atravessa o espaço-tempo, desvenda buracos negros e desafia até a expansão do universo. Por isso, deixe seu like, inscreva-se e junte-se a essa jornada, porque cada clique seu é um eureka digital, cada inscrição um novo passo na escada cósmica que estamos construindo. E não se esqueça, o universo está se expandindo, mas sua curiosidade pode ir ainda mais rápido. Ah, e aquela luz das estrelas que você vê hoje? Partiu de uma estrela antes da invenção da escrita. Imagine o que descobriremos amanhã. O próximo vídeo já está vindo a 220 km por segundo.
Não perca! Até o próximo vídeo. E como dizia Galileu, a dúvida é a mãe do conhecimento. Não pare de questionar.